Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje também nós podemos dizer que é o domingo da Pascuela, significa Páscoazinha. É como se ainda estivéssemos celebrando a Páscoa da ressurreição de Jesus, pois estamos fechando hoje, concluindo com a oitava. Porque vocês sabem que o mistério da ressurreição de Jesus é o principal mistério da nossa fé. Como diz São Paulo na sua carta aos Coríntios, se não fosse a ressurreição de Jesus, vazia seria a nossa fé. E a igreja, então, por entender que o mistério pascal da ressurreição de Jesus é o mais importante, ela celebra por 8 dias. E ainda nós estamos ecoando aqui aquela noite santa da vigília pascal, quando Jesus ressuscita na madrugada, claro, domingo, o dia do Senhor. E o domingo de Páscoa, então, aquele domingo que vai obrigar todos os cristãos da história a santificar o dia do Senhor no primeiro dia da semana, domingo, que para os judeus, sim, seria o primeiro dia, né? Porque para eles o dia de descanso era o sábado. Mas nosso Senhor rompe com a lei antiga para criar a lei nova que é a nova e eterna aliança que ele funda através da Igreja Católica. E nós, como católicos, apostólicos, romanos, recebemos este dom de Cristo. O dia que nós santificamos é o dia em que Ele ressuscitou. Por isso que nosso Senhor, Ele fez questão de aparecer para os apóstolos ainda no domingo da ressurreição, já no finalzinho do dia, na parte da tarde. E Ele fez questão de voltar a aparecer para os apóstolos apenas 8 dias depois, no domingo seguinte. O próprio Jesus já estava, portanto, determinando que o domingo era o seu dia, e que era o dia em que os apóstolos deveriam estar com Ele, para celebrarem a Santa Missa. E foi no domingo que Jesus, portanto, instituiu o sacramento da confissão. Como vocês ouviram no Evangelho agora de São João, Jesus entrou no cenáculo, estando as portas fechadas. Ele mostrou para os apóstolos as suas chagas, disse que foi enviado pelo Pai, e do mesmo modo ele também enviava os apóstolos para fazerem uma coisa muito importante, que é o perdão dos pecados. Soprou sobre eles, dizendo-lhes: os pecados a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados. Os pecados a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, este sacramento tão importante que é a confissão também é instituído no domingo da ressurreição. E a gente pode considerar então que esta missa de hoje é uma prolongação de toda a festa da Páscoa, com sua oitava, terminando hoje com o domingo em que os cristãos que eram batizados depunham as vestes brancas diante do bispo. Por isso esse domingo também se chama Domingo Inaubis. Os pagãos, quando se convertiam, eles eram admitidos na Igreja Católica, tornavam-se catecúmenos, primeiramente, se preparavam para o batismo, eram batizados na vigília pascal, recebiam do bispo, né, que os batizava, a roupa branca, a qual eles deveriam vestir durante toda a semana, e nesse domingo eles deveriam ir à igreja novamente com a mesma roupa para depô-la diante do bispo. E o bispo, de alguma forma, é como se ele, né, tivesse que conferir para ver se a roupa estava ainda branquinha, né, impoluta, do mesmo jeito que os neófitos haviam recebido no dia do batismo. Então, Domingo Inaubis é para lembrar um pouco essa história, né, dos primeiros cristãos
que vestiam uma roupa por 8 dias, justamente porque eles queriam marcar e honrar a grande graça de terem se tornado filhos de Deus pela água do batismo, né? Existe esse resquício até hoje na cerimônia do batismo, quando a criança recebe a veste branca, né? E o padre fala para a criança: recebe esta veste branca, que procurarás levar sem mancha até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós recebemos essa veste branca, né? Mas certamente nós não conseguimos conservar a nossa inocência batismal. Nós manchamos. Certamente essa roupa que recebemos do batismo, a veste nupcial, nós não só a manchamos, mas nós a rasgamos, pisamos em cima, cuspimos, profanamos e nos deixamos revestir pelos nossos pecados, que simbolizam o homem velho, Adão. Só que, na verdade, a nossa vocação não é essa. A nossa vocação é sermos como crianças. Porque nosso Senhor falou no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 3: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Essa pureza, essa limpeza de alma, inclusive, é lembrada na missa de hoje. No introito da missa de hoje, tem uma passagem de São Pedro, né? Na sua primeira epístola, capítulo 2, quando São Pedro fala assim, olha: deponde, quer dizer, depor, né? Deponde toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas, toda espécie de maledicência. Está aqui o homem velho, não está? Maledicência, astúcia, fingimento, inveja. A gente tem que depor isso. Depor Adão, tirar de nós. Aí São Pedro continua dizendo: como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Experimentar, né, provar o quanto Deus é suave e bom, misericordioso, generoso no seu amor. Nós tivemos sim oportunidade disso durante toda a Quaresma, quando nos penitenciamos. Pudemos experimentar o amor de Deus quando recebemos o perdão, quando nos purificamos, e nós tivemos o auge da Páscoa, quando de fato nos tornamos novas criaturas. Depomos Adão e nos comprometemos de viver a vida de Cristo em nós. Por isso que na cerimônia de Sábado Santo, né, além de ter os batismos que acontecem aqui em Volta Redonda, graças a Deus, de jovens e adultos que se convertem, é bom isso. A gente tem também a renovação das promessas do batismo, que vocês fizeram com velas acesas nas mãos, e justamente prometeram renunciar ao demônio, ao mundo e à carne, ou seja, prometeram viver a vida plena de Cristo, a vida da graça, a vida do amor. Prometeram viver a plenitude da vida do ressuscitado, a vida nova, e prometeram viver como crianças recém-nascidas, buscando o leite espiritual, que nos aperfeiçoa para alcançarmos a salvação. É esse o propósito de toda a Quaresma, da Páscoa, e nós deveríamos ainda manter este ânimo, esta disposição, esse desejo de agradar a Deus, de ser santo, não só por 8 dias, mas também, claro, para sempre, até o fim da nossa vida, até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, quando diante dele teremos que prestar contas de nossa vida. Eu imagino se o bispo, por exemplo, recebesse um neófito com a roupa suja, né?
É um pouco a imagem daqueles que se prepararam na Quaresma, receberam a comunhão na Páscoa, mas a pergunta que fica: perseveraram na graça de Deus ou já voltaram às imundícias do passado? Bom, meus amados irmãos, domingo in Albis. Esse domingo lembra então a nossa vocação de sermos como crianças. Mas o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus, já que nós não somos mais crianças inocentes, salvo alguns casos aqui de crianças que de fato ainda têm a inocência batismal. Que bom, né? Crianças que já fizeram a primeira comunhão, que se confessam, mas que, por graça divina, ainda não cometeram pecado mortal. Tem muitos desses casos. Que Deus os preserve, né? Mas não é o nosso caso. Nós não somos mais inocentes, a malícia entrou no nosso coração. E o que fazer então se nós somos pecadores, frágeis, inconstantes, incrédulos, como Tomé? O que nos resta senão a misericórdia de Deus? Que bom, né, ter aqui o quadro de Jesus misericordioso. Hoje é o domingo da Divina Misericórdia. Nosso Senhor quis que a festa da misericórdia fosse celebrada hoje, no domingo in Albis, porque nesse domingo, primeiramente, a gente tem a leitura de São João, que fala que o testemunho de Deus é maior e ele deu o testemunho através de seu Filho, o qual faz correr de seu lado 2 rios. O rio da água que purifica e o rio do sangue que restaura e santifica. Por isso que a gente sabe que a imagem de Jesus misericordioso tem esses raios, né, que brotam do seu coração. Raios brancos simbolizam a água do batismo que nos purifica, já falei. E os raios vermelhos simbolizam o sacramento da Eucaristia que podemos receber na hora da comunhão. E se o batismo é importante porque nos tira o pecado original, muito mais a Eucaristia é importante, porque nos preserva de outros pecados mortais, veniais, imperfeições. Pecados estes que nós carregamos como culpados, conscientemente culpados. Não podemos culpar o demônio, nem o mundo e nem a concupiscência em nós, porque Deus nos fez livres e nós, infelizmente, abusamos da nossa liberdade, né? E às vezes, abusando da nossa liberdade, escolhemos o erro e, consequentemente, corremos o risco de abusar da misericórdia de Deus. Mas nosso Senhor quis que esta festa fosse celebrada hoje, também por causa do Evangelho, porque no Evangelho a gente tem a instituição do sacramento da penitência, da confissão. É o sacramento no qual o penitente, né, consegue o perdão misericordioso de Jesus Cristo. Agora, é interessante quando o nosso Senhor fala, os pecados a quem perdoardes, ele abre as torrentes, né, as torrentes infinitas do seu amor misericordioso para perdoar a qualquer pecador que seja, desde que se ajoelhe arrependido diante do sacerdote. Só que nosso Senhor também fala da justiça, porque ele diz que os pecados a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Aqui tem 2 explicações para essa palavra de nosso Senhor. A primeira é quando o penitente não é penitente, é impenitente, porque se ajoelha não arrependido e não disposto a mudar de vida. O padre tem que negar a absolvição, se a pessoa não tem as devidas disposições. O segundo caso, os santos padres explicam, é que o perdão de Deus fica retido, porque infelizmente tem muitas pessoas que não buscam o sacramento da reconciliação. Por vários motivos, a pessoa não confia no perdão de nosso Senhor. E os pecados também ficam retidos, não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa não busca a sua misericórdia infinita. Então, Tomé,
ele é o exemplo acabado de alguém que fraquejou na fé, que acreditaria sim apenas se tocasse, se visse. É um pouco também a nossa história, porque nós de alguma forma queremos exigir de Deus algum sinal, algum milagre, alguma visão, alguma coisa extraordinária, e no entanto nosso Senhor nos chama para a fé pura, para a obediência daquele coração que se curva diante da verdade. E Deus não pode se enganar e não pode nos enganar. A fé pura faz com que nós tenhamos essa obediência cega, mesmo sem ver, às vezes mesmo sem entender, às vezes mesmo sem sentir. Nós estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação de amar e adorar Jesus Cristo. E dizer como Tomé disse depois: meu Senhor e meu Deus. Porque de fato nosso Senhor até nos elogia, né? Repreendendo Tomé, dizendo: não sejas incrédulo, mas fiel. Falando para nós também, mas também nos elogiando, né? Felizes, bem-aventurados, aqueles que não viram e creram. São tantos de nós que estamos aqui sem ver, sem entender às vezes o mistério, né, na sua profundidade, não conseguimos entender, sem sentir, sem experimentar. Claro, não somos sentimentalistas, nós vamos pela fé pura, pela obediência a Deus, acreditando, portanto, que nosso Senhor nos dá o seu testemunho, e o seu testemunho basta. Se nós não acreditássemos no testemunho de Deus, nós estaríamos chamando-o de mentiroso. E o seu testemunho é maior, porque Ele deu através de seu Filho, que derrama sobre nós a sua misericórdia. Vamos então pedir a Jesus misericordioso que receba as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas infidelidades, talvez a nossa veste, não tão limpa como deveria estar, mas que sejamos a partir de hoje fiéis, que tenhamos, portanto, essa confiança no seu perdão, na sua misericórdia, e que busquemos dentro do coração de Cristo, dentro de seu peito, um refúgio, um amparo, um lugar seguro, onde nós podemos encontrar a defesa contra os nossos inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.